Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os poliedros regulares, tá? Na verdade, existem 5 apenas e a gente vai trabalhar uma tabelinha de um exercício que está na página 38. E depois tem 2 exercícios que eu vou selecionar e farei com vocês aí na próxima aula remota, certo? Então, primeiro, polígonos poliedros regulares. Ele revisa o que é um polígono regular, que a gente viu lá no início do capítulo. Então, ele fala assim, que polígono regular é quando tem todos os lados com as mesmas medidas e todos os ângulos com as mesmas medidas. Então, ele fala lá, o primeiro e o último são regulares, o segundo e o terceiro não. Por quê? Essa primeira imagem aqui é um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, todas as medidas dos lados são iguais e todos os ângulos valem 60 graus. Então, isso daqui é um polígono regular. Nesse último aqui é um pentágono regular também. Todas essas medidas do lado têm as mesmas medidas e os ângulos são todos iguais. Esse daqui, que é o retângulo, ele tem todos os ângulos iguais, que a gente já sabe disso, que é de 90 graus. Porém, o comprimento é diferente da minha altura. Esse é o losango, ele tem todos os lados iguais, porém, os ângulos não são iguais. Esse daqui é pequenininho, menor que 90 graus, e esse daqui é um grandão, maior que 90 graus, ok? Aí, ele vai falar a definição do que seria um poliedro regular. Tá aqui embaixo, no último quadro. Ele fala assim, um poliedro convexo é regular quando todas as faces são polígonos regulares, congruentes entre si, e cada vértice concorre o mesmo número de arestas, tá? Eu já falei na última aula remota sobre isso de concorrer, né? Então, o que é concorrer? Então, se eu falo lá que um vértice concorre 3 arestas, significa que de uma bolinha, que é o meu vértice, saem 3 arestas. Se eu falo que de um vértice concorrem 4 arestas, significa que dessa bolinha saem 4 arestas, ok? Então, isso que é concorrer. Se você virar a apostila, essa informação que eu li para vocês, está na página 35. Se você virar, ele vai falar lá na página 37 desses 5 poliedros que eu disse para vocês que são aí regulares, tá? A imagem não ficou assim muito nítida, deixa eu acompanhar aqui na apostila os nomes, tá? Então, o primeiro é o tetraedro regular. O que ele tem de característica? Tá aqui, ó, as características dele. São 4 faces triangulares equiláteras. Então, esses triângulos possuem todas as mesmas medidas dos lados e todos os mesmos ângulos, ok? Aí ele também fala sobre essa característica que eu falei aqui no finalzinho, que cada vértice concorre o mesmo número de arestas. Então, de cada vértice concorrem 3 arestas. Isso está escrito aqui. Embaixo, a gente tem o hexaedro regular, que é o famoso cubo, né? O que a gente tem no cubo? 6 faces quadradas. Lembra que o quadrado tem todos os lados iguais e todos os ângulos com a mesma medida. E de 3 arestas concorrem de cada vértice. Então, de cada bolinha, saem 3 retazinhas, ok? Embaixo tem o octaedro regular. Como que é esse octaedro? Da onde que vem o oc, que é de 8, né? São 8 faces triangulares equiláteras. E 4 arestas concorrem de cada vértice. Então, de cada bolinha, saem 4 arestas, ok? Depois, embaixo, a gente tem o dodecaedro regular. Dodecaedro é 12, né? E são 12 faces pentagonais equiláteras. Lembra, pentágonos são figuras geométricas planas que têm 5 lados, ok? E 3 arestas concorrem de cada vértice. De cada bolinha saem 3 retas. E por fim, né, é o último, são apenas esses 5, o icosaedro regular. O icosaedro regular, icosaedro, são 20, tá? São 20 faces triangulares equiláteras. São 20 triângulos equiláteros, ok? E de cada vértice saem 5 arestas, certo? Então, essa é a característica aí dos poliedros regulares, ok?
Aí, na página 38, tem esse exercício 1 para ser feito, tá? Eu vou começar, não vou resolver todo, e eu vou pedir para que vocês possam terminar, ok? Uma tabelinha. Então, essa tabelinha aqui, deixa eu só ampliar ela só um pouquinho mais. Na primeira, ele coloca lá o tetraedro, tá? Qual que é o número de faces do tetraedro? Se você voltar na página 37, está escrito que o tetraedro tem 4 faces triangulares. Então, qual é o número de faces? 4. Você vai completar aqui na sua tabelinha. Depois, ele pergunta o número de arestas. Tem 2 maneiras de calcular o número de arestas. Pode ser pela conta ou pode ser contando aqui, né? Se a gente quiser fazer pela conta, vamos lembrar, são 4 faces triangulares. O triângulo tem 3 lados. Isso tem que ser sempre dividido por 2, porque tem uma aresta que é comum a 2 lados. 4 vezes 3 dá 12. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, as minhas arestas aqui são 6. Ai, professora, a senhora falou que poderia contar, né? Então, vou usar essa imagem aqui para que a gente pudesse contar, para que vocês possam entender da onde sai esse 6. Então, ó, quem quiser contar, ó, 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Depois a minha base, 4, 5, 6. Tá? Então, quem quiser contar aí as arestas. Deixa eu apagar que foi um horror meu desenho, certo? Mas dá para fazer pelo cálculo e dá para contar, certo? E por fim, ele pede o número de vértices. Então, também dá para contar ou dá para achar por relação de Euler. Então, para quem não se lembra, a relação de Euler vai cair na nossa próxima prova. Ela é a seguinte: vértice mais as faces menos as arestas sempre será igual a 2. Isso vale sempre para poliedros regulares, tá? Aí eu venho. Vértice eu não tenho, as faces são 4, as arestas são 6, isso é igual a 2. Tenho 4 e devo 6, estou devendo 2. O oposto do menos 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Então, eu tenho aqui 4 vértices, ok? Professora, a senhora falou que podia contar também, como é que seria? Lembra, o vértice são as bolinhas. Então, é assim, ó, 1 aqui em cima, 2, 3, 4. Tá? Então, ou por cálculo ou por contagem da mesma resposta. Depois ele pede aqui, ó, tipo de face. Então, tá escrito aqui, ó, 4 faces triangulares. Então, as faces são triângulos, ok? E por fim, ele pede lá a soma das medidas dos ângulos das faces. Isso daqui foi aquele último vídeo que eu fiz e que eu comentei com a fórmula para vocês. Mas, para quem acaso não assistiu o vídeo e para quem não sabe a fórmula, ela é a seguinte: a soma dos ângulos internos de um poliedro regular sempre será igual a 360 graus, abre parênteses, vértice menos 2. Então, a soma será igual a 360. Aqui eu tenho 4 vértices, então é 4 menos 2. 4 menos 2. Primeiro eu resolvo que está dentro do parênteses, dá 2. E 360 vezes 2 dá 720. Então, eu anoto aqui, ó, 720 graus, ok? E vocês vão completar a tabelinha, ou contando, tá? Ou fazendo o cálculo, fica a critério de vocês. Na nossa próxima aula remota, que será 2 de junho, eu farei a correção dessa tabelinha e farei também a explicação do exercício 4 e 6 da página 39, ok? No mais, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau, valeu!